A primeira coisa que veio na cabeça, a primeira melodia, o primeiro sinal assim, de que ia sair a letra foi pelo coro. São Gabriel do Oeste, tua história é um exemplo de amor. Eu acho que isso aqui foi o primeiro presente que eu recebi, essa inspiração da melodia. Porque quando você tem a melodia, é como se você tivesse a estrada. Você não sabe o que vai encontrar, ou o que vai procurar, o que você vai ter que pesquisar para achar e dar sentido a uma composição ali. Mas quando você acha o caminho, já é tudo que o compositor espera e precisa para ele ter sucesso até o final. Então, inicialmente, eu pensei ela mais marchinha, tipo São Gabriel do Oeste, tua história é o exemplo de amor. São Gabriel do Oeste, tua história é um exemplo de amor. Tua gente fiel e guerreira é riqueza de imenso valor. Eu não tinha noção do que era compor um hino, né? A importância que é você fazer parte da história de uma cidade. Eu não sabia o quanto de valor isso teria no futuro e já tinha naquele momento. Mas eu comecei a gostar de saber da história de São Gabriel do Oeste, uma cidade muito jovem, na época com 30 anos. E eu já comecei a ficar, então, apaixonado pela história. E foi através desse livro, escrito pelo seu Dirceu de Souza Santos, que eu obtive a maior parte da inspiração para compor. O Dirceu, em primeiro lugar, era uma pessoa corretíssima. A lealdade para ele era tudo, né? E foi muito apaixonado pela nossa cidade. Depois o seu Aldino Sangalli também foi a pessoa que me recebeu em São Gabriel do Oeste na minha primeira viagem para conhecer. Eu procurei o seu Dirceu, no momento eu não consegui falar com ele, mas o seu Aldino Sangalli me recebeu muito bem, me inspirou também e me orientou, falou, vai no livro. A senhora Aldino Sangalli, pelo conhecimento e o auxílio a todas as pessoas, entidades e escolas fornecedoras de dados e fotografias para que essa obra se tornasse possível. E ele participou em muito aqui do desenvolvimento de São Gabriel. Olha, eu tenho muita coisa realmente aqui, procurei sempre guardar. Onde busquei fotografia, eu guardei fotografia, muitas eu coloquei em quadrinhos, ou em quadro maior, em quadro menor, né? Mas o relacionamento social que eu consegui dentro do município, sempre procurei guardar coisas históricas. Teu hino, muitas vezes eu sento aqui e começo a cantarolar um pouco. Esse período todo que nós vivemos aqui, nós vivimos a cidade pequenininha e hoje com o desenvolvimento tão grande, nós nos sentimos muito satisfeitos e protegidos por essa coisa que nós podemos fazer por São Gabriel, né? E o que outros vão fazendo daqui para frente. Porque toda história se faz o seguinte, não se faz um só. Toda história que é feita tem muita gente junto. O que eu enxerguei lendo a história? As pessoas. Pessoas, gente de luta, gente guerreira, e tua gente fiel e guerreira vem do livro. Os primeiros moradores que chegaram aqui foi em 1973. Então está o seu Brizotti, o Balduino. Esse momento foi um aperto de mão de pessoas que não precisavam, às vezes, usar o papel para fazer um negócio, né? Como a gente diz, eu honro o meu bigode, né? Isso aqui foi inspirador demais. A história de São Gabriel do Oeste passa por desafios, né? Primeiro com café, com arroz, e depois a soja e o milho. E deu certo o grão, deu certo o milho. A Luísa Rua, esposa. É a família da nossa vereadora, Ana Rua, que foi nossa vereadora, né? Eu acho extremamente importante a cidade ter um hino, porque o hino conta a história da cidade, fala da história, da como surgiu a cidade, da sua importância, das suas riquezas, do seu povo, da tradição, da cultura desse povo.
Então eu sempre achei importante. E deu certo, eu entrei com o projeto de lei, os nobres colegas todos aprovaram, né, o projeto de lei, aí a gente correu atrás, fez o concurso público com uma grande colaboração da Fungab, né, da Maria Irene na época. Isso. Né, que teve que ter os jurados para avaliar. Você era de Rio Verde, de Rio né? Verde. Mas agora você virou São Gabrielense, né? Mas Isso é importante. eu me apaixonei por São Gabriel ali, escrevendo o hino. Viu? Eu amo São Gabriel do Oeste porque eu tive esse primeiro contato de inspiração, de amor, de buscar informação, e eu fui vendo a história da cidade. Tanto que a primeira frase, a primeira coisa que me veio à mente na hora de escrever o hino foi o refrão, que diz: São Gabriel do Oeste, tua história é um exemplo de amor. Tem a lei que obriga o hino a ser executado nas escolas, em eventos do município, né, oficiais do município. A criança, através do hino, ouvindo, ele vai conhecer a história do município. Sim. Como o município surgiu, a importância do seu povo, né? Isso é importante. E desenvolve também o civismo na criança, né? O patriotismo, né? O amor por sua cidade. Provoca a emoção, provoca Exato. a curiosidade, o sentimento, né? Os pioneiros são tanto aqueles que vieram, que adquiriram Os primeiros, terra, né? Os primeiros adquiriram as terras e aqui falaram: vamos construir algo aqui, né? Vamos plantar, vamos transformar esse lugar inóspito, né? Sim. Num lugar de produção rico. Mas também teve gente que veio trabalhar. Lógico. Que a gente não conhece, que a gente às vezes não exato. sabe, mas são pessoas que deram a vida por esse chão. Exatamente, também, que né? lutaram junto, que fizeram crescer, que comeram muita poeira, né? Nessa terra onde brota a semente, muito sonho também se plantou. É o que essas pessoas passaram, plantando sonhos de colher, sonho de progresso, sonho de futuro. Eu pude cantar essas palavras daquilo que eu estava sentindo ao ler o livro, né? Resplandece a tua bandeira, que um futuro de glória lançou. Isso aqui eu lembro da imagem que eu vi da bandeira estendida ali no mastro central. Mas essas palavras também vieram do livro. Interessante que lá no final, quando o Sr. Dirceu coloca ali sobre a bandeira, ele escreve que aquelas lanças, aquele formato que foi colocado na bandeira de lanças era o que apontava para um futuro de glória. Aí eu tinha que falar do lugar, onde, né? No cerrado muito forte cresces. Aqui eu fiquei com a indagação. Eu não queria cantar muito forte, para mim o muito estava errado. Claro que durante a composição, né, a gente vai mudando, fui colocando palavras, tirando palavras, experimentando, até que chega um momento que encaixa, que você sente que ali tá bom, então passei para a segunda parte. A segunda estrofe da canção, eu queria falar então agora dos pioneiros, né, das pessoas. Era uma das exigências do edital, que se falasse dos pioneiros, que exaltasse a bravura dessa gente, a cultura, a tradição e... Então, a primeira palavra era pioneiro, então falar dos pioneiros. Os pioneiros que outrora romperam. Nossa, foi difícil chegar nesse outrora romperam, porque vinha os pioneiros que antes romperam, os pioneiros que um dia romperam. E, ó, até que chegou nessa palavra, os pioneiros que outrora romperam, desbravando as fronteiras do chão, desbravando as fronteiras do chão. É uma linguagem poética que veio mais com inspiração também. A maioria dessas palavras, quem for ler o livro vai encontrar e vai ver de onde veio essa inspiração. Seus valores e bravas conquistas, com desvelo guardados estão. Com desvelo, cuidado, zelo. Eu tive que pesquisar, tive que olhar algum significado, porque eu ficava procurando palavras que fossem fáceis, compreensíveis, mas que tivessem uma beleza poética. E aí falar das festas, né? As tuas festas celebram a cultura, preservando tua tradição, gloriosa cidade querida, és orgulho sempre terminando com essa frase, gloriosa cidade querida, és orgulho da nossa nação, e cai no refrão. Bom, partindo para a última estrofe, ali faltava falar das belezas naturais da cidade, da beleza da cidade. E aí eu comecei falando das ruas e praças, né? Hoje és tão formosa que brilhas, és formada de um povo feliz.
Tuas ruas e praças são lindas, fuge a estrela do nosso país. Fuge a estrela do nosso país, aqui eu fiz uma referência exaltando São Gabriel do Oeste por ser uma das cidades com maior destaque no estado do Mato Grosso do Sul. Então, fuge a estrela do nosso país, brilha a estrela do nosso país. Estou falando do nosso estado, estou falando da nossa região. Né? Aqui na bandeira do nosso país se encontra ali uma estrela que é do Mato Grosso do Sul. E São Gabriel do Oeste é uma das cidades potências que faz essa estrela brilhar. Então, fuge, brilha a estrela do nosso país. Adornada de honra e firmeza, coroada na emancipação. Adornada de honra e firmeza. Isso aqui, tá no livro. A coroa mural é o símbolo da emancipação política. Então, quando eu digo coroada na emancipação, foi daqui que eu tirei, né? Adornada de honra e firmeza, então estão essas palavras ali contidas. Adornada de honra e firmeza, coroada na emancipação. Então essa última estrofe, ela faz alusão ao nosso brasão. Então o que eu gostaria de deixar nessa obra são essas riquezas também, porque são memórias, são coisas que a gente só dá valor quando vê. Então acho que uma das formas da gente tornar isso visível, da gente se aproximar, é mostrar de onde veio, é falar, contar para os nossos filhos a respeito da nossa história. E fica a minha gratidão a todos que plantaram nessa terra os seus sonhos, que investiram aqui o seu tempo, o seu amor, o seu dinheiro e que hoje nos dá uma casa, né? Um lugar para viver, um lugar para habitar e daqui tirar o nosso sustento. Então, muito obrigado a todos os pioneiros, todas as pessoas que fazem parte dessa cidade, que estão aqui ainda e aqueles que já se foram, como o seu Dirceu, que nos deixou essa obra, esse presente maravilhoso, para que todo São Gabrielense possa se inspirar e conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa gente.